Que esses louvores sejam realidade na nossa vida. Transforma-nos, Senhor. Todas essas coisas são extremamente importantes na nossa vida. Uma coisa importante é saber que tudo isso é real, é verdadeiro, não é nada alegórico, metafórico, suposição. Não, Jesus é real. Jesus é real, a palavra de Deus é real, nosso Deus é real. Tudo isso são realidades. Não é religiosidade, não é um sentimento, não é um mover de uma força, não, são coisas reais. E nós precisamos viver essa realidade do reino de Deus. O reino de Deus é real. O reino de Deus é real. O mundo espiritual é muito mais real do que o material. Sabia disso? O mundo material é esse que nós estamos vendo, né? Agora, contemple tudo isso que está aí à sua volta, né? Você que está nos assistindo, contemple tudo aí que está em sua casa. Tudo isso de material é passageiro. Tudo isso que você possa ver aqui, esse microfone, esse púlpito, esse celular, esse pedestal aqui de microfone, essas cadeiras, o teto, as paredes, tudo isso aqui um dia vai passar. Tudo isso aqui um dia vai ser destruído. Mas o espiritual é eterno. O reino de Deus, ele é espiritual. É um reino eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Amém. Aqui está dizendo que eu sempre digo aqui que o ouvido mais perto da nossa boca é o nosso. Mas o mais próximo ainda é o do Senhor, que nos ouve. Ele é real, é uma pessoa espiritual, mais real do que o mundo material, muito mais real. Por isso que ele disse, olha, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são terrenas. Por que será que ele disse isso? Quando você lê isso na Bíblia, indague a você mesmo, questione a você mesmo, que o Espírito vai soprar o seu coração as verdades contidas nas Sagradas Escrituras, para você viver e investir sua vida naquilo que é eterno, e não naquilo que é passageiro. Não ajunte tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, e onde os ladrões minam e roubam. Por que ele disse isso? Que é a mais pura verdade, vai ficar aí. Agora, aquilo que é eterno, que é o reino dele, busque em primeiro lugar, que isso é o mais importante. Ele que desceu dos céus, recebeu um corpo físico, material aqui, ele é que bem sabe de todas as coisas, e veio nos instruir a respeito dessas coisas, mas a gente é obstinado, a gente é cabeção mesmo, a gente, sabe, é desobediente, a gente lê, ouve essas coisas, mas não internaliza em seus corações, dentro de nós, na nossa alma, no nosso espírito. Onde é que está a sua alma? Eu também não sei dizer não. Onde é que está o seu espírito? A gente sabe dizer onde é que está o nosso corpo físico. Será que se eu bater aqui, doeu mesmo, né? Mas nossa alma e nosso espírito está dentro desse corpo. Esse corpo sem o espírito é morto. E o nosso Deus é espírito. E ele se fez carne e habitou entre nós para nos mostrar essas realidades. Aí vamos abrir aí em Mateus, capítulo 6. Isso que nós vamos ler faz parte de um contexto tão poderoso e extraordinário, trazido pelo Senhor Jesus. O capítulo 6 está dentro de um contexto poderoso, que eu quero que você descubra do que eu estou falando aí. Não, Mateus 6, não disse o versículo ainda. Ele está dentro de um contexto de algo poderoso, que ninguém nunca, jamais chegou perto, nem sequer chegou perto desse contexto que eu estou falando. Estou falando do quê?
Vire umas folhas atrás aí que você vai ver o que eu estou falando. O Sermão da Montanha. O maior de todos os sermões que alguém já expôs. Jesus Cristo realizou o Sermão da Montanha. E se você for para um pouquinho mais atrás ainda, você vai ver que Mateus relata o nascimento de Jesus, o batismo de Jesus. Aí você vai vendo aí, depois disso, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus. Depois da tentação de Jesus, você vai ver aí Jesus escolhendo os seus apóstolos, seus primeiros discípulos, os 12. E aí depois Jesus começa a anunciar o seu ministério, falar do reino de Deus, proclamar a salvação, e aí uma multidão começou a ser atraída pelas coisas que Jesus realizou. Jesus fazia sinais, prodígios e maravilhas, atraiu uma multidão após ele. E aí quando ele viu aquela multidão, ele subiu ao monte. Aí diz a Bíblia que ele assentou-se, e aí começou o bem-aventurado, as bem-aventuranças, e aí começou a ensinar um bocado de coisa. Agora, amado, se transporte para isso, para lá, naquela época. Glória a Deus. Por que é que as pessoas foram atraídas por Jesus? Imagine a situação daquelas pessoas lá, naquela época, em que Jesus, e aí por aí, iniciou, né, com os 12, a realizar aqueles sinais, aqueles prodígios. Eles viviam, amado, sem esperança, numa pobreza material, espiritual. Eles viviam escravizados por Roma, eles viviam numa situação terrível. Aqueles que estavam sentados na região da sombra da morte, viram uma grande luz, diz o profeta Isaías. Só por aí a gente começa a entender um pouco da situação dos povos naquela época. E de repente apareceu ele. Eita glória! E de repente apareceu ele na companhia de 12 pessoas. E ele começou a ministrar coisas e falar coisas extraordinárias. Ele começou a realizar sinais de prodígios e maravilhas, porque essas coisas não estavam mais acontecendo. Em algumas Bíblias anteriores, entre o Antigo Testamento e o Novo, tinham algumas páginas em branco que simbolizavam exatamente o calar de Deus, o silêncio de Deus. Aí Jesus vem, nasceu da Virgem Maria. João Batista lá, o maior de todos os profetas que já existiu, batizando as pessoas para o arrependimento. De repente, quando ele levanta as vistas, vem Jesus lá, se dirigindo a ele. Aí eu contemplo João Batista. Ih, rapaz, foi revelado a ele, a João Batista, quem era Jesus. O Espírito Santo revelou a João Batista quem era Jesus, que era além de um mero primo. Quem era Jesus? E Jesus começou em direção a ele, e João Batista viu que ele vinha para ser batizado. E o Espírito revelou a João Batista, que disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Talvez aquela multidão não entendeu nada, porque viu Jesus como filho do carpinteiro, filho de José e Maria. Mas a João Batista foi revelado: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí a sua esperança. Eis aí aquele que veio nos resgatar. Eis aí, sem aparência, sem formosura, Jesus. Aquelas pessoas jamais poderiam entender, como muitas vezes a gente não entende hoje, que Jesus é real. Ele é real, ele está aqui. Não podemos ver porque ele é Espírito. Mas ele está aqui, ele está aqui. E as pessoas não entenderam lá, porque não viram Jesus vestido de príncipe, de rei, com coroa, com vestes finas, montado num cavalo branco. Ele veio com o pé no chão, com aquelas alparcas lá, né? Aquelas roupas simples. E entrando na água. Aí João: meu Deus, rapaz, eu que preciso ser batizado por ti, e o Senhor vem a mim. É
como que João Batista já via além da aparência física de Jesus. E sentiu, né, não só viu, mas sentiu a presença de Deus, a presença, amado, que só é percebida quando você está no Espírito, sintonizado com o Espírito de Deus, a presença. Ele sentiu a presença. Vem Jesus, vem Ele. Como é que eu penso que Ele tremeu da cabeça aos pés. Eu penso que Ele estava tentando se recompor para estar ali de pé. E viu a tamanha honra de Jesus dizer: não, João, convém que seja assim, para que se cumpra toda a justiça. E aí, ele como que consentiu em batizar Jesus, que era uma honra, e batizou Jesus. Aí pronto, aí um outro efeito poderoso, não era para falar nada disso, não sei porque eu estou falando. Um outro efeito poderoso. João Batista mergulha Jesus nas águas. Imagina ele, como muitos de nós às vezes subimos aqui tremendo. A presença, que essa estrutura não comporta, não consegue. Às vezes a gente está pedindo: Senhor, eu quero sentir a tua presença. Não sabe o que está pedindo. Não sabe o que está pedindo. A maioria das pessoas que viram, sentiram a presença de Deus, caiu no chão. A glória é muito forte, muito intensa. Mergulhou nas águas. E quando Jesus se levantou, aí ele viu outra coisa maravilhosa. Ele viu o Espírito Santo descer sobre ele em forma de pomba. Imagine, eu penso que uma glória desceu do alto dos céus, teofania, que vem de Deus, desceu sobre ele, uma luz, um resplendor em forma de pomba, que era o Espírito Santo. E nesse momento ouviu-se uma voz: eis aí meu filho amado, a quem me compraz. Aleluia. Hein? Você não fica arrepiado? Não, eu fico. Quando você se transporta para querer sentir também um pouco daquele momento ali. Mas Jesus, logo depois do batismo, ele foi tentado pelo próprio Satanás. Eu estava falando com o Reginaldo, que não está aqui, falando domingo à noite com ele. Você vai vencer citando a palavra do Senhor. Citando a palavra de Deus é forte. Você vence Satanás, os anjos, né? Os principados, os potestades, as hostes espirituais da maldade. Você vence eles, todos eles, você vence. Porque a vós foi confiado a palavra da verdade. A vós foi confiado o reino de Deus. A vocês foram confiados. E ele escolheu as coisas que não são, para confundir as que são. Ele escolheu os pequeninos para confundir os grandes. O Senhor confiou a você um poder, autoridade, para pisar serpentes e escorpiões e desfazer toda a obra do mal. Por isso não tema, é real. Jesus está em sua vida, o Espírito Santo está sobre sua vida, a palavra de Deus foi confiada em tuas mãos, Ele te concedeu poder, Ele concedeu autoridade. Saia da defensiva e parta para o ataque, porque a vitória é sua. Pare de se achar sempre como vítima, como coitadinho, como oprimido, como escantilhado. Você não é mais. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Tome posse disso. Você tem autoridade instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E isso é verdade. Não é uma ficção. Não é um mito, não é uma analogia. Não, é verdade. A palavra de Deus é espírito e vida. Poderosa. Poderosa. Use ela. Não use a sua, mas use a palavra do Senhor. Porque Jesus venceu Satanás com a palavra. Em tudo ele citou a palavra. Satanás foi acuado, foi abatido, foi destroçado e colocado debaixo dos pés do Senhor, a ponto de ele vazar, sumir, correr. Não posso contra ele, ele não pode contra os crentes.
Ele não pode contra os templos do Espírito Santo de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque maior é aquele que está em nós. Você precisa crer nisso. Porque aquilo que está te oportunando, aquilo que está invadindo sua casa, aquilo que está tirando sua paz, aquilo que está te colocando como uma pessoa depressiva, oprimida, é espiritual. E você precisa tomar posse do poder que o Senhor te deu. E dizer, chega, saia da minha vida, em nome de Jesus Cristo. E louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Você já pode viver na sua casa. Precisa ministrar na sua casa. Para de ficar com vergonha. Levanta essa sua mão, esse bração, diga assim, Pai, eu te louvo, te adoro, te glorifico, te exalto. Eu sou livre para levantar minhas mãos e te adorar, e te glorificar, e te exaltar, lá dentro de sua casa. Faça isso. Se o vizinho vê, problema do vizinho. Ele não conhece a Deus como eu conheço. Ele não teve a experiência que eu tive com esse Deus vivo. Capítulo 7, o final desse sermão, para depois a gente voltar para o 6 de novo. Versículo 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, que foi o Sermão da Montanha, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Os escribas, naquela época, eram meros religiosos. Conheciam mais a letra, as profecias, as leis mosaicas, né? Aqueles rituais todos, conheciam como maravilhoso, como ninguém. Mas quando Jesus chegou, ele falou diferente, de tal forma que foi escrito por Mateus, que ele ensinava com autoridade. Aí você imagina, qual é a diferença? Por que as pessoas identificou que ele falava com autoridade? Ele falava de que forma? Como você reconhece aquela pessoa que tem autoridade? Ele tinha convicção, não titubeava. Ele é assim, entendeu? O olhar, o semblante do seu rosto, o movimento do seu corpo, o gesto dos seus braços, a palavra saía com força. Pronto. A Jesus, diz a palavra do Senhor, foi dado o Espírito sem medida. Então, ele falava pelo Espírito, com convicção, com firmeza. E hoje, amado, aí você pode dizer, não, mas é Jesus, né? E nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Você entendeu isso? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. A nós foi dado, mas eu, pastor, sim, você tem o Espírito Santo dentro de você. Não cale-se, não emudeça. Expresse a palavra de Deus também. Cite a palavra de Deus. Agora, para citar, você precisa ler, né? Você precisa ler. Você compra uma caixinha de promessa, aquelas caixinhas ali, tem várias promessas de Deus. Não sei se você ainda pode encontrar. Está com dificuldade de citar? Pega ali, cite, mas cite com convicção, com autoridade. Pega a palavra do Senhor com autoridade. O Senhor Jesus, eis que vos dou poder e autoridade. Ele deu. Aquilo que estava nele, ele deu para a igreja. Deu para os discípulos. Deu para os apóstolos. Os apóstolos deu para os outros discípulos. E a igreja foi crescendo e passando. Hoje somos corpo de Cristo. Cada um de nós somos membros do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é um organismo vivo chamado igreja, eclésia, que foi instituído, estabelecido sobre a face da terra para dar justamente continuidade ao Sermão da Montanha. De nós também, que viemos depois, falamos com autoridade, não é com timidez, não sei não. Fale, abra a sua boca,
que não vai ser você que vai falar, mas o Espírito está dentro de você. Mas o Espírito vai falar naquilo que está no seu coração, e no seu coração precisa estar a palavra de Deus. Do contrário, você vai ser um mero crente, sentador de banco, carregador de Bíblia. Mas você precisa sair disso aí, porque Deus não te chamou para ficar sentado. Deus não te chamou simplesmente para carregar a Bíblia e se identificar, eu sou crente. Deus te chamou para algo maior. Você agora faz parte do reino dele. Você é corpo de Cristo. Você foi incumbido de proclamar a salvação, de ser diferente nesse mundo, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na rua onde você mora, junto aos vizinhos. Não é de se sentir, não, o bonitão, não. Mas o Espírito Santo te faz diferente quando você dá liberdade a Ele para isso. Agora, você precisa se posicionar para isso. Então, vamos voltar para o 6. Eu baixei as vistas aqui e vi uma coisa que a gente orou. Lê aí o último versículo, capítulo 5. Vê se isso não é de Deus. Porque no mundo lá fora nós já vimos, perfeito é só Deus. Esse Deus que é perfeito, não quer ser só Ele perfeito. Ele está te dizendo que vocês também sejam perfeitos, como Ele é perfeito. Mas nós muitas vezes, por comodidade, tem uma outra palavra que estou tentando lembrar aqui. Por conveniência, porra, você leu meu pensamento. Por conveniência, para dar espaço para as minhas mazelas, para dar espaço para as minhas... Aí perfeito é Deus, para justificar meus erros, minha sem-vergonhice. Perfeito é Deus, eu não. Para dar justificativa aos meus muitos erros. E nós vamos surfando nessa onda aí, de dar vazão à nossa carne, e atropelar e esquecer, riscar de nossa Bíblia, isso que Jesus disse no Sermão da Montanha, que é o maior de todos os sermões que já existiu em toda a história da humanidade. Ele, para a multidão, imagine que eles ouviram da mesma forma que vocês estão ouvindo aqui de novo. Mas eu perfeito? Você é perfeito. Para isso ele deu o Espírito. Não é para ficar rodopiando, pulando, sabe, se esperneando, feito lagartixa, feito cobra. Não! Você é imagem e semelhança de Deus. Sua conduta é de um homem de autoridade, de uma mulher de autoridade, que mostra a verdade, que tem uma índole transformada pelo Espírito Santo de Deus, um caráter genuinamente cristão, ou seja, parecido com Cristo. Eu quero ser semelhante a Ele. Perdemos esse foco. Nós queremos dar respaldo por conveniência. Perfeito é Deus. O homem a carne é fraca. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento. O crente não é boboca, nem burro, nem ignorante. É uma pessoa de entendimento. Contrário ao mundo lá fora. Versículo 1 do capítulo 6 de Mateus diz, Jesus continua falando. Depois que ele diz que o cidadão, nós precisamos ser perfeitos, assim como ele é perfeito, ele diz, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Amados, dar esmola, naquela época, era extremamente necessário, e hoje também. E hoje também. Porque quando fala dar esmola, é um esmolé, é um pedinte, é uma pessoa, né? Não interessa. E o que eu estou querendo dizer, nós precisamos nos ajudar uns aos outros, nas nossas necessidades. E dar sem olhar quem,
nem mais, nem mais. Se você sabe que a pessoa precisa e você tem como ajudar, mesmo pouco, seja bênção na vida dessa pessoa. Seja bênção. Não como o Espiritismo ensina, que nós devemos ser caridosos para alcançar um nível, né, de mais espiritualidade. Não. Nós devemos ser caridosos por dever nosso. Não estamos fazendo nada demais, porque fomos criados para isso, para ajudar um ao outro. Um ao outro. Não é dar com a intenção de receber algo. Isso é barganha, como muitas igrejas evangélicas também estão fazendo. Não para crescer espiritualmente, mas para receber em troca alguma coisa que Deus vai dar. Deus dá quando você faz sem interesse nenhum. E muitos de nós negamos isso a um pedinte. Negamos. Então preste atenção a isso. Porque o Senhor chamando a atenção durante o sermão da montanha. Se Ele chamou a atenção disso, porque é importante essas coisas fazer parte de nossa vida. Amém? E o Espírito vai lhe dar discernimento a quem você pode fazer isso, porque hoje nós vivemos numa outra cultura, numa outra realidade. Mas o Espírito Santo vai tocar em seu coração aquele que você deve dar. E não só dar, mas falar de Jesus. Porque muitas vezes o Senhor coloca uma pessoa para te pedir algo, e você pode fazer como Pedro: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. O maior tesouro está no seu coração. Talvez o que ele precisava na hora ali, você não tinha 1 centavo, mas você tem algo mais valioso do que bilhões de dólares. Tem a palavra da salvação, que Deus colocou na sua mão, no seu coração. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. É exatamente, não é fazer para ser visto. Poxa, lá, olha, pô, Israel ajudou aquela pessoa. Israel é um cara, bondoso, um cara caridoso. Não é para as pessoas verem. É porque você se compadeceu e fez aquilo por compaixão, por amor. E não para ser visto e elogiado. Né? Aí o Senhor disse: em verdade, já receberam o seu galardão. Qual é o seu galardão? Da pessoa que gosta de ser visto fazendo algo bom. Pô, lá o cara, pronto, o galardão é esse aí. Mas diante de Deus, reprovado. Mas quando tu deres a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a sua direita. Ou seja, não faça para ser reconhecido. Para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, guarde esse secreto aí, te recompensará publicamente. Sabe? Deus, aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador. Mesmo sabendo disso, você não faz isso para receber lá na frente. Mas o Senhor que te vê em secreto, Ele com certeza vai te recompensar. E quando orares, aí é que chega ao culto de oração. Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, da mesma coisa daquele que dá uma esmola, publicamente. Aquelas pessoas, aqueles que faziam orações, né, nas sinagogas, de pé, ou nas ruas, eles faziam isso para ver, o cara religioso, o cara, sabe, é homem de Deus. Olha a oração dele. Você lembra aquela história do homem que conhecia o Senhor, o Salmo do Senhor e o Senhor do Salmo? Né? Eles conheciam muito bem a letra, né? E aí aquela eloquência nas suas orações, e as pessoas, que oração maravilhosa. Então ele disse: não faça isso publicamente. Isso não tem nada a ver com o culto de oração. Essas orações que eles faziam eram orações que deveriam ser no seu particular, ele vai dizer agora aí, no seu particular, no seu quarto, aquelas orações pessoais, você com Deus. Eles não estavam orando, né,
publicamente, para as pessoas estarem orando, exaltando e glorificando a Deus, para que as pessoas pudessem ver ele como uma pessoa espiritual. Aí ele diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Aí você entende que a oração que eles estavam fazendo, não é essa oração aqui de coletiva, de concordância, como hoje se faz nas igrejas. Uma oração de concordância. Eu oro aqui, você amém aí. Glória a Deus, é isso mesmo, Senhor, recebo e tal. É diferente. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Isso aqui é a oração devocional. Essa oração devocional, aquelas pessoas estavam fazendo em público, para serem vistos. E o que ele está mostrando aqui é você, no seu a sós com Deus, orar ao teu Pai. E o teu Pai que te vê em oculto, que te vê em secreto. Não é Deus que está em oculto, em secreto, não. É você que está ali somente com Ele. Você e Ele, sozinho, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. O que a gente vê muito hoje, né, em determinada religião aí, são vãs repetições. Não vos assemelhes, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhes pedirdes. Está vendo? Não precisa você ficar repetindo. Porque Jesus está falando que antes mesmo de você falar, o Senhor já sabe o que você precisa. Não precisa ficar repetindo toda hora, repetindo não sei quantas vezes, depois outra oração repetindo diversas vezes, como muita gente faz aí, achando que por muito repetir, vai ser ouvido. Bem claro, bem patente, né? Não sei por que essas pessoas continuam fazendo essas mesmas coisas, ensinando a ser assim. Então, o que é que vale mais, a palavra de Jesus ou a palavra desses líderes religiosos que estão aí? Jesus, lógico. Glória a Deus, por isso que existe Bíblia. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Essa oração se tornou reza para muitas religiões aí fora. E às vezes até para muito crente. Se tornou reza. Tem que orar o Pai Nosso não sei quantas vezes. Está certo isso? Se Jesus disse que não era para repetir. Se eu repito, eu estou indo contra aquilo que Jesus ensinou. Então, por que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso como um modelo para você seguir desta forma e não repetir o que ele disse? E aí eu chamo aqui para muito crente também, que fica repetindo a oração do fulano lá, que é o bonitão, né? O cara mais espiritual, né, de Salvador, fica repetindo, diversas vezes. Eu falei isso aqui, amado, mas é você. Deus quer ouvir a sua voz, não quer ouvir a voz de outro, não. Você não precisa que alguém faça isso por você, você precisa orar por você mesmo. Você e Deus. Ele disse o quê? Entra no teu quarto, entra no seu aposento. E o Senhor que te vê em oculto, em secreto, Ele te recompensará. Amém? Mas então o que a gente faz aqui na igreja, pastor? Volta a dizer, oração coletiva. Oração coletiva. Eu oro aqui, você amém, Senhor, é isso mesmo. E às vezes você acrescenta as suas palavras aí, pelo menos eu faço isso quando alguém está orando aqui. Digo, Pai, entra com providência, Pai, na família dos meus irmãos aqui presente. Aí eu sentado, amém, Senhor, a minha está precisando mais do que todo mundo, Pai. Entra com providência. Minha mulher, Pai, só a graça. Minhas filhas, Pai, precisa se converter. E o pastor está aqui orando. Entendeu? Isso é uma oração coletiva de concordância. Amém, Senhor. Por isso que no final diz, amém, amados. Amém. Amém. E glória a Deus por isso. Vamos lá. Então ele diz assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, inicia a sua oração adorando a Ele. Oh Pai, Tu és santo, Tu és puro, Tu és glorioso, Tu és extraordinário. Tudo isso que eu falei aqui
É a mesma coisa que Jesus disse aqui, só que com outras palavras. Jesus disse, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Aí eu disse, Pai, Tu és santo, Tu és puro, Tu és glorioso, Tu és nosso Pai amado, nós Te amamos, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos. Inicia a oração exaltando a Deus. E às vezes a gente não sei orar, está aí o modelo. Jesus deu o modelo. Nossa oração precisa começar em exaltação e glorificação a Ele. Agora, essa é a oração no nosso devocional, no nosso quarto, no nosso canto, e muitas vezes aqui coletivamente. Que existem outros momentos que você queima essa etapa, porque é um momento de choro, de quebrantamento. Senhor, meu Deus, aconteceu isso assim, Pai, entra com providência, abençoa minha vida, Pai, não deixe que isso aconteça, porque é uma oração de súplica. Você se derrama ali, você se ajoelha ali diante do Senhor, Senhor, socorro, Pai, oh Deus amado, aconteceu isso na minha casa, na minha família, ou na vida de meu irmão, não sei o que, está vendo? Você não entra mais nessa etapa de oração que Jesus estava orando. Isso tudo está na palestra de oração, eu só estou dando assim umas pinceladas. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Pedindo, em primeiro lugar, o reino de Deus. O reino de Deus. Venha o teu reino. Venha o teu reino, o teu reino habite em minha vida. Para que eu faça a tua vontade, assim como a tua vontade é feita nos altos céus, eu faço aqui também na terra. A tua igreja faça também a tua vontade, cumpra-se a tua vontade, seja feita conforme a tua vontade, não a minha. A minha é essa e essa, eu queria isso, aquilo outro, mas é a tua vontade que está acima da minha, e o Senhor conhece realmente o que eu preciso, e o Senhor quer o melhor do melhor para mim. Eu orei do mesmo jeito que Jesus orou, só que usei outras palavras. Uma segunda etapa, só isso aí, amado, você já vai demorar aí uns 5 a 10 minutos, só exaltando, glorificando ao Senhor, e agora pedindo as coisas do reino. Você pode pedir um dom, uma virtude, você pode pedir ao Senhor que a obra dele cresça, que vidas sejam convertidas, e isso é o reino de Deus. A outra etapa, venha nós o teu reino, isso eu já vi, 12. Aí agora aqui, meu amigo, aqui a porca torce o rabo. Perdoa-nos as nossas dívidas. Alguns dizem, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Aí, meu amado, tem muito crente aí com mágoa no coração. Tem muita gente na igreja com ódio, com ressentimentos. E aí, meu amado, se a sua vida está assim, você está travado. Travado. Sabe aquela pessoa que você dirige, você sai com o carro com o freio de mão puxado. Se não perdoa, amado, Deus também não te perdoa. Como é que você pode querer de Deus o perdão se você não perdoa? Você é um hipócrita. E essa questão do perdão, amado, traz doenças severas na vida da pessoa. Traz consequências graves na vida da pessoa. Em casa você vai ler o 6 todo. A gente só vai parar aqui no amém da oração do Pai Nosso. Mas você vai ver que o Senhor insiste em falar de novo sobre o perdão. É algo extremamente importante, amado. A gente precisa se libertar desses sentimentos miseráveis que o diabo colocou nos nossos corações. Na palestra de oração vai falar sobre isso também. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós. Então, o perdão com uma condição, né? Jesus ensinando. Deus só vai te perdoar quando você também perdoar. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O diabo, vosso adversário, anda ao nosso redor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Eu falei aqui no início, use da autoridade, use da palavra, mas uma estratégia de guerra, tem algum militar aqui dentro? É nunca
subestimar o inimigo. O nosso inimigo é astuto, sagaz. Entendeu? Um fino mentiroso, capaz de induzir a pessoa ao erro, à mentira, achando que estava tudo certo, está tudo verdadeiro. Então, vigiemos e temos cautela e cuidado, para que o inimigo não prevaleça sobre sua vida. Então, uma das orações, ou um dos pedidos é essa, exatamente essa: Senhor, não me deixe cair em tentação. Esse induzas aí é no sentido de cair em tentação. Não me deixe cair em tentação, amado. Não tenha autoconfiança. Não tente ao Senhor teu Deus. Seja mansos como a pomba, mas prudentes como a serpente. Ande cauteloso. Desvie os teus pés do caminho mau. Se você antecipadamente vê alguma coisa ruim no caminho que você vai passar, atravesse a rua. Seja prudente. Não, mas o Senhor está comigo, eu vou passar pelo meio, não quero nem saber, vá. Aí você está tentando a Deus. Tentando a Deus. Amém? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, amado, você vê que não é fartura, não é riquezas, não. É se contentar com o que for necessário. Essa é a nossa oração. Se Deus pode até dar mais. Deus pode te fazer uma pessoa milionária, Ele pode. Mas a nossa oração não é almejar ser milionário, não é almejar ser rico, não é almejar ter bens, não. É só o necessário, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É isso mesmo, glória a Deus. Dele é o reino, esse reino que nós já fazemos parte, o poder e a glória para sempre. Amém?